Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é uma crise do lulismo no Nordeste? Ciro Gomes ressurge eleitoralmente? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como um QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, hoje saiu mais uma pesquisa, né? Aliás, mais duas pesquisas, MDA Data e Quest, falando da crise de popularidade do governo Lula. E aí também a pesquisa se destaca pelo desempenho eleitoral do Ciro Gomes, como o Ciro aparece nas pesquisas. O Mauro Lopes, no Manhã Brasil, hoje de manhã, fez uma análise, uma cobertura muito boa das pesquisas que estão saindo. Recomendo vocês assistirem, por favor, assistam. Vale muito a pena. Ainda teve entrevista com Renato Freitas, com a Laura Sabino, com Daniel Cara. Vale muito a pena. Mas aí eu quero conversar algumas coisas com vocês, inclusive aprofundando reflexões do Mauro Lopes. Hoje eu quero começar trazendo um princípio. Eu, enquanto marxista-leninista, comunista, eu aprendi a nunca odiar o povo trabalhador. Não colocar culpa no povo trabalhador, não maldizer, não xingar o povo. Isso não significa ter qualquer postura paternalista, qualquer postura idealizada do povo trabalhador. Significa só dizer a gente precisa ter humildade enquanto esquerda organizada para, ao invés de correr para colocar na conta do povo eventuais erros nossos, né? E também ser muito aberto para olhar as coisas de perspectivas diferentes, questionando nossas certezas. Muitas vezes, quando a gente faz perguntas, né? Como é que o povo pode fazer isso? Se você olhar bem, na verdade, a pergunta ela parte muito de um desconhecimento do que é que foi os conflitos políticos, a luta de classes que levaram àquela situação. Vou dar um exemplo para vocês que eu gosto bastante, né? Muita gente se pergunta como foi possível que a classe trabalhadora alemã, na virada do século XIX para o século XX, tinha um partido operário mais organizado, mais forte de toda a Europa Ocidental, o Partido Operário Social-Democrata Alemão, que era um partido marxista. Muita gente se pergunta como a classe trabalhadora alemã pôde aderir ao nazismo. E aí veja uma pergunta importante, mas ela já parte de uma premissa falsa, né? Porque eu faria uma pergunta diferente. Assim, na boca da ascensão do nazismo, por exemplo, o Partido Social Democrata Alemão, junto com os liberais e os conservadores, estava tocando uma política econômica de austeridade, sempre ela, sempre ela. E aí, o desemprego explodindo na Alemanha, né? A inflação violentíssima, um aumento brutal do custo de vida. E os social-democratas, que era o partido, naquele momento, com maior força entre a classe trabalhadora, ao invés de defender uma política econômica de proteção dos salários, de proteção do emprego, de tentar aliviar o impacto da hiperinflação e por aí vai, o Partido Social-Democrata Alemão estava numa política de arroxo salarial contra a classe trabalhadora. Então eu faria uma pergunta diferente. Como é que pode um partido desoperário, no meio de uma das mais graves crises econômicas da história econômica alemã, estava defendendo uma política alemã que piorava ainda mais as condições de vida da classe trabalhadora? Veja, os nazistas cresceram no final de 29 e começo dos anos 30. Claro, tem uma discussão antissemita, contra imigrante, racista, etc, etc. Mas também porque os nazistas eram radicalmente contra a austeridade. Prometiam uma nova política econômica, prometiam uma política econômica que ia efetivamente combater o desemprego, o aumento do custo de vida e repor salários. Isso está muito bem detalhado no livro Austeridade, a história de uma ideia perigosa, do Mark Bluff. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Então veja, normalmente quando você faz essas perguntas, por que a classe trabalhadora, o povo, não sei o quê, você esquece detalhes como esse, né? Na boca do nazismo se consolidar como partido hegemônico, aquele que era o maior partido da classe trabalhadora estava aplicando um programa econômico contra a classe trabalhadora. O povo trabalhador, no imediato, fez uma migração eleitoral e que depois virou uma migração social entre um partido que estava defendendo uma política contra seus interesses, né, no imediato,
uma política de desemprego, de corte de gastos, de aumento do custo de vida para um partido que estava proferindo um discurso anti-austeridade. Então, é realmente a classe trabalhadora que tomou a decisão mais insensata ou foi os dirigentes da social-democracia, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter cuidado na hora de maldizer o povo. E aí, por que eu abro esse vídeo falando disso? Veja, hoje, a pesquisa MDA Data, a pesquisa da Quest, mostra pela primeira vez a popularidade do presidente Lula está inferior à reprovação, né? A desaprovação está maior que a aprovação no Nordeste, na Bahia e em Pernambuco. E aí isso é particularmente grave porque a eleição de 2022 não foi ganha só por causa do Nordeste, né? O presidente Lula foi muito bem votado em São Paulo, no Rio Grande do Sul e por aí vai. Mas a diferença eleitoral do Nordeste deu a garantia da vitória. Mostrar um derretimento eleitoral no Nordeste é, assim, é mais que luz amarela, né, gente? É a luz amarela, amarelo ovo piscando com a desgraça, né? Dizendo assim, meu irmão, tem algo errado. As pesquisas de popularidade anteriores já mostraram que o governo Lula está perdendo a aprovação entre mulheres, entre pessoas que ganham até 2 salários mínimos e pessoas com ensino fundamental e ensino médio incompleto, que é a base por excelência do lulismo. E agora vem uma queda de popularidade gigantesca no Nordeste brasileiro ao ponto de, em Pernambuco e na Bahia, dos estados fundamentais para a vitória passada, o presidente ter uma desaprovação maior que aprovação. E aí, gente, vai ter uma tentação que já tá aparecendo de xingar o povo, né? Maldizer o povo, chamar o povo de ingrato e tal. E aí, eu chamo uma reflexão para vocês, né? É claro que tem vários motivos para o derretimento da popularidade do presidente Lula. Para mim, o motivo principal é a política econômica neoliberal tocada pelo governo Lula com a liderança do Fernando Haddad. Eu debati muito isso ontem no vídeo do canal. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. E, do ponto de vista geral, isto, né? Do ponto de vista particular do Nordeste, vamos lá, gente. Quem me acompanha aqui, sabe que desde o ano passado eu venho denunciando e criticando a política de cortes em programas sociais como Bolsa Família e BPC. Esses cortes, eles são justificados na ideia de combater fraudes. E aí, veja, gente, eu não quero entrar aqui no mérito se tem fraude ou não, se isso é justo ou não cortar, se é isso mesmo, tem que passar o cerol. O que eu sei é o seguinte, em 2024 foram mais de 1 milhão de pessoas cortadas do Bolsa Família e ou do BPC. Perfeito? Cortar mais de 1 milhão de pessoas de benefícios sociais no momento em que a economia não está gerando grandes empregos e no momento que há uma disparada do custo de vida, porque vamos lembrar, em 2024, o preço dos alimentos ficou, em média, mais de 7% mais caro. E isso é a média nacional, né? Essa média nacional não necessariamente se reflete nas cidades, em todos os estados. Em algumas cidades, em algumas regiões, em alguns estados, isso foi maior, outras foi um pouco menor e por aí vai. Então, a partir do momento que você corta mais de 1 milhão de pessoas de benefícios sociais, com destaque para os cortes no BPC, e você não tem uma correspondente geração de renda a partir do mercado de trabalho, isso vai causar efeitos negativos na popularidade do governo. Fazer o tal do pente fino no Bolsa Família e no BPC significa atingir principalmente a base eleitoral do lulismo no Nordeste, considerando o alto percentual de pessoas que recebem essas políticas sociais na região Nordeste. Claro, não é só no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, um bocado de gente também recebe políticas sociais. Mas a gente sabe a importância particular que elas têm para a economia do Nordeste brasileiro, inclusive, mas não só, para a economia das pequenas e médias cidades. Na prática, o que se chamou durante o primeiro governo Lula de classe C tem muito a ver com, na verdade, uma ativação de comércio local a partir de pequenas e médias cidades que passaram a ter um mercado consumidor mais robusto graças a políticas de transferência de renda como o Bolsa Família e o crescimento do poder de compra de outras políticas sociais como o BPC, e como é reajustado de acordo com o salário mínimo, né? E o salário mínimo cresceu de maneira significativa durante o governo Lula 1 e particularmente o governo Lula 2, isso dá um efeito de dinamismo para o mercado consumidor interno dessas pequenas e médias cidades, né? Então, veja, eu falei que isso ia acontecer, viu? Quem me acompanha aqui no canal sabe, e aí não tô querendo pagar de profeta, não tô querendo chegar do eu avisei, eu tô dizendo assim, gente, ia acontecer, tá acontecendo. Veja, essas pesquisas eleitorais, até pelo viés de classe,
dos institutos que fazem as pesquisas, eles evitam perguntas como essa, né? Então, veja, gente, isso aqui é um dado objetivo. Você nunca vai ver um instituto desse perguntando: você acha que você é explorado no trabalho? Você acha que o seu patrão lhe humilha? Você acha que o governo deveria atuar para defender você da exploração do patrão? Veja, questões como essa nunca vão entrar, assim como a maioria dos institutos simplesmente não faz uma pergunta básica, que é: você teve algum benefício social cortado pelo governo federal? Aí, se a pessoa responder sim, é uma pergunta seguinte: isso fez com que você deixasse de apoiar o governo? Sabe? Essa pergunta simples, nenhum instituto vai fazer. Então, de certa forma, a gente está um pouco no escuro. A gente está um pouco no escuro porque isso não aparece nas pesquisas, assim como um próprio viés de confirmação na dinâmica das pesquisas eleitorais. Então, a mídia, por exemplo, diz que um tema é muito importante. Aí, na pesquisa eleitoral, se pergunta se esse tema é muito importante. Então, é meio que um raciocínio circular. Quando temas que não têm grande atenção na mídia, por exemplo, nunca são questionados em pesquisa eleitoral, grosso modo, como algo importante. Por exemplo, eu, na convivência, e aí, claro, é uma evidência anedótica, né? Eu não tenho como ter instrumentos para mensurar isso, mas eu, na convivência com minha mãe, minhas tias, com a vizinha da minha mãe e tal, eu reparo como tá todo mundo reclamando do preço do gás de cozinha. Não é que o preço do gás de cozinha tenha disparado tanto assim. Eu imagino que por causa da alta do preço dos alimentos ano passado, assim como na alta de aspectos de custo de vida relacionados, por exemplo, a aluguel, o gás de cozinha começou a pesar mais. Então, por exemplo, as pesquisas não estão se importando com isso. Se amanhã começa a explodir um debate nacional via mídia burguesa sobre isso, aí talvez as pesquisas de opinião comecem a mensurar isso. Ou então, conheço muita gente que trabalha com mercado imobiliário, né, que é corretor, corretora, e aí tá todo mundo puto com o governo Lula por causa da mudança na política de financiamento da Caixa, que deixou mais difícil para a classe média conseguir financiar um imóvel. Veja, tá todo mundo puto com isso, aliado ao aumento da taxa Selic. Mas as pesquisas de opinião não estão perguntando isso. E a própria mídia burguesa não fala sobre isso, né? É isso, saiu a notícia ano passado, quando teve a mudança na política da Caixa, e depois morreu o assunto. De vez em quando você vê uma matéria aqui, outra ali, mas sem prioridade. Então, provavelmente, quando chega uma pesquisa de opinião e pergunta, na pergunta espontânea, quais são os temas que estão mais lhe preocupando, a pessoa tendencialmente vai falar o que apareceu ontem no jornal, o que ela viu de manhã no jornal, o que ela viu na segunda-feira e por aí vai. Só que isso acaba não refletindo, talvez, o que realmente ela considere o elemento mais central. Então, essas pesquisas, ao mesmo tempo que elas são boas para pegar algumas tendências que estão consolidadas no senso comum, elas também deixam muita coisa de fora, e é preciso, já que a gente não tem instrumentos de pesquisa nacional abrangente, ter uma certa, como é que eu posso dizer, sensibilidade sociológica, no sentido de que, ou uma intuição sociológica, eu diria, no sentido de que, me parece, e ano passado eu falei bastante isso no canal, né? Me parece muito claro que, se o Bolsonaro tenta ganhar uma eleição ampliando o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, né, que depois voltou a se chamar Bolsa Família, para 600 conto e distribuindo dinheiro, pegaria muito mal para o governo Lula, e este governo, depois de ganhar, começa uma política de corte, né? Então aqui é intuição sociológica, é isso mesmo? Vem 2022 e aí a fila do BPC, que estava 3 anos parada, começa a andar, e o Bolsonaro, para tentar ganhar a eleição, sai distribuindo auxílio. Então tem uma chuva de dinheiro público via política social. E aí chega em 2024, o governo Lula decide passar o cerol sem estar preocupado se aquela família cortada vai passar dificuldades financeiras ou não por causa do corte. Parece que é muito plausível você deduzir que isso vai ter um impacto profundo, especialmente considerando quem é o grupo sociológico mais afetado por isso. Justamente pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que não têm ensino superior completo, que moram nas grandes cidades, que são a base por excelência do lulismo. Então, assim, era esperado. Então, antes de sair atacando o povo, xingando o povo, dizendo que até o povo do Nordeste está ingrato,
Pense bem sobre a política que está sendo tocada, e aí veja, eu sei que o governo Bolsonaro é pior, eu sei que Bolsonaro queria dar um golpe, eu sei que Bolsonaro é fascista. Dito isto, o fato de Bolsonaro ser fascista, o fato de Bolsonaro querer dar um golpe, o fato de Bolsonaro querer acabar com o Estado democrático de direito burguês, o fato de Bolsonaro querer impeachment dos juízes do STF, não vai mudar o dia a dia de pessoas que estão comendo pão que o diabo amassou para pagar o gás, para pagar o aluguel, para fazer a feira. Inclusive porque a própria tônica da essência do lulismo, enquanto movimento ideológico eleitoral, nunca foi politizar em torno de objetivos maiores. Então o lulismo, ele nunca formou eleitores para defender soberania nacional, para defender democracia popular, para defender complexidade produtiva, para defender anti-imperialismo. O lulismo sempre excitou a fidelidade eleitoral a partir de ganhos econômicos imediatos. Presta atenção nisso aqui. O lulismo sempre excitou a fidelidade eleitoral a partir de ganhos econômicos imediatos. Se esses ganhos econômicos ou estão aquém da expectativa ou até não estão acontecendo, é natural e esperado uma desidratação do lulismo enquanto fenômeno eleitoral pela própria natureza do lulismo. Mas aí o que é que me chama a atenção? E é por isso que eu não gosto de maldizer o povo. Veja, a nossa classe trabalhadora, ela é muito generosa, né, com o que se chama no Brasil de esquerda e progressistas de maneira geral. E tem um fenômeno que vale chamar a atenção, que é a evidente crise de popularidade do governo Lula não está gerando uma onda eleitoral pró-extrema-direita. Preste bem atenção aqui, preste bem atenção aqui. A evidente crise de popularidade do governo Lula não está gerando uma gigantesca onda eleitoral pró-extrema-direita. Alguém pode dizer assim, mas Johnny, saiu uma pesquisa dizendo que o Lula estava empatado com o Bolsonaro. Saiu uma pesquisa dizendo que a Michelle estava empatada com o Lula. E por aí vai. Veja, tem um crescimento, mas repare que, pode pegar as pesquisas, a expectativa de crescimento eleitoral da extrema-direita é muito menor do que o caimento de popularidade do governo Lula. Tentando falar de maneira direta e reta. Veja, o crescimento eleitoral da extrema-direita é muito menor que o derretimento da popularidade do governo Lula. Então não está acontecendo um movimento que é da decepção com o governo Lula para votar na extrema-direita. Isso não está acontecendo na mesma proporção. É claro que algum capital eleitoral, com a crise de popularidade do governo Lula, a extrema-direita vai ganhar algum capital, mas não está sendo uma transferência automática. A pesquisa MDA Data é muito interessante para a gente pensar aqui alguns dados. Eu vou abrir aqui com vocês dois gráficos. Vamos lá. O primeiro gráfico é esse aqui, pesquisa MDA Data, no cenário em que Lula é candidato à reeleição e Ciro é candidato a presidente, né? E aí o Tarcísio de Freitas é candidato no lugar do Bolsonaro, que está inelegível, e o Marçal, que está inelegível, também é candidato. Então esse número do Marçal aqui nem existe na vida real. Veja, o Lula aparece com 30,4% e o Ciro com 14,3%. Na prática, empatado com o Tarcísio com 14%, empatado com o Marçal, que não vai ser candidato, está inelegível, com 13,2%. Aqui vem o Romeu Zema com 3,9%, 4%, né? Enfim, Caiado 3,9%, 4%. Brancos e nulos são 12,8% e indecisos 7,4%, né? Você junta aqui brancos e nulos, mas indecisos está dando 20% do eleitorado. Veja, a votação do Lula e do Ciro Gomes juntas aqui dá quase 45% do eleitorado. Presta atenção aqui, esse ponto é muito importante. Não importa se você não acha o Ciro de esquerda. Não importa se você não acha o Lula de esquerda. Eu não acho que o Lula e o PT têm prática política de esquerda no governo federal. Eu não acho, pelo contrário, né? Mas, para o grosso da população, para o senso comum, Lula é um cara de esquerda. E Ciro também é um cara de esquerda. Então, veja, não brigue comigo. Ah, não, mas Ciro é de extrema direita. Mas Ciro se aliou ao fascismo, ao bolsonarismo. Conheço todos os debates, as críticas, O importante é, para a maioria da população, Ciro é de esquerda, Lula é de esquerda. E aí, esquerda moderada, centro-esquerda, progressista, mas é fato que no espectro político eleitoral brasileiro,
quem vota nessas duas figuras identifica um voto mais à esquerda do que à direita. Massa. E aí, veja, mesmo com o governo derretendo, um governo supostamente de esquerda derretendo em termos de aprovação e de popularidade, você ainda tem, neste momento, e aí pesquisa é fotografia, né? Pesquisa não é filme, é neste momento, você tem quase 45% do povo brasileiro, representado aqui pela amostragem da pesquisa, dizendo que gostaria de continuar votando em alguém de esquerda, em alguém progressista, mesmo que a situação da economia, a situação do custo de vida, a situação do emprego não esteja lá boa. Veja, vocês percebem como é muito fácil xingar o povo, mas na verdade, há uma tendência, ainda que difusa, ainda que contraditória, ainda que não elaborada, de dizer assim, ó, tá ruim, mas a solução não é ir para a direita. Vocês entendem isso? Assim, bem lido, e aí alguém pode dizer assim, mas Jones, o voto de Lula tem muito fanatismo, tem muito não sei o quê. Ah, Jones, no voto de Ciro tem gente de direita e tal. Não, gente, veja, pode ter, é isto. Mas veja, a tendência geral, a leitura geral do fenômeno é, neste momento, mesmo com um governo lido como esquerda, que não está bem, 45% do eleitorado ouvido na pesquisa votaria um projeto político difusamente identificado como de esquerda e como de centro. E aí, vamos ver outro dado aqui importante. Aqui já abrindo o UOL, e o UOL mostra o cenário 4, sem Lula como candidato e sem Bolsonaro. Lembrando que Bolsonaro está inelegível, né? O candidato PT seria Fernando Haddad. O Ciro Gomes lidera com 19,7%. O Fernando Haddad tem 16,2%. O Tarcísio de Freitas continua com os mesmos 14%. Pablo Marçal, que não é candidato, está inelegível, está com 14%. Então, provavelmente, o Tarcísio teria uma expectativa de votos maior sem o Pablo Marçal. Ronaldo Caiado tem 5,4%. O Romeu Zema tem 4,5%. Brancos e nulos, 15%. Indecisos, 10%. Estamos falando aqui de 25%, né? Do eleitorado, considerando a amostragem da pesquisa. E aí, veja, mais uma vez, mesmo com um governo lido como esquerda pela maioria da população e tratado assim, inclusive, pela oposição, e vamos lembrar que o argumento da oposição bolsonarista é pintar o governo Lula como comunista, como radical, como de esquerda e por aí vai. Mesmo com um governo lido como de esquerda que não está bem, a maioria do povo brasileiro, sem Lula na corrida eleitoral, continua dando votos para candidatos identificados como esquerda e progressista. Vocês sabem que eu não acho que o Haddad é de esquerda, nem progressista, nem porra nenhuma. O Haddad é um neoliberal empregado do BTG. Mas você soma a votação do Ciro com a votação potencial do Haddad, veja, a gente está falando de 36% dos votos, né? É um negócio significativo. E aí, claro, alguém pode dizer assim, Johnny, mas se somar o Tarcísio e do Pablo Marçal, dá 28%, com mais o Romeu Zema e o Caiado, dá 10%, dá 38%. De fato, né? Daria um pouquinho a mais. Aí, lembrando, o Pablo Marçal não vai ser candidato, aí vê como é que esses votos se distribuem, e cá entre nós, também não acho que o Romeu Zema será candidato. Evidentemente que isso mostra uma disposição das pessoas para votar em figuras de direita, né? Mas é isso, tá um páreo ali mais ou menos equilibrado. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Veja, se você olhar com carinho, se você olhar com alguma generosidade, na verdade o povo brasileiro, ele é excessivamente generoso com o que se entende no Brasil como progressistas, né? Ele continua acreditando que é possível, a partir do voto, melhorar suas condições econômicas votando em figuras identificadas como progressismo, a despeito de boa parte, por exemplo, das promessas de campanha de 2022 não terem sido realizadas, sabe? Isso por um lado. Por outro lado, veja, o que é o fenômeno eleitoral do Ciro Gomes neste momento? Desculpa, gente, eu não acho que seja que as previsões do Ciro estão se confirmando. Eu também não acho que seja porque a turma boa está nas redes sociais divulgando vídeos do Ciro, porque inclusive o engajamento da turma boa caiu bastante. Me parece que acontece com o Ciro um fenômeno que já aconteceu com várias outras figuras, que tá no momento que o governo, lido como progressista, lido como de esquerda,
não é satisfatório. E aí pessoas que tendem a ter um voto à esquerda vão procurar na memória a figura mais fresca para, neste momento, depositar sua expectativa de votos. Então, hoje, dentro de uma perspectiva nacional, qual é a figura lida como progressista mais visível para além do arco do PT? É o Ciro Gomes, pela candidatura que teve em 2018 e em 2022. Então, me parece natural um fenômeno de pessoas que, nesse momento, vão desgarrando de Lula e do PT, porque estão insatisfeitas com o governo, mas querem manter um voto progressista, lembrar do Ciro Gomes, porque é a figura mais visível nos últimos tempos, dentro de uma visão ampla do que é ser progressista. Então, o nome do Ciro Gomes é o nome mais visível. Tal qual, mal comparando, por exemplo, em 98, antes de começar a mesma corrida eleitoral, o nome do Itamar Franco aparecia ali como destaque. Por quê? Era gente que estava meio puto com o governo FHC, que quando assume a presidência pela primeira vez, vinha com uma certa fama de progressista e por aí vai, não sei o que, foi se desgarrando, né, foi desmanchando com o tempo, mas era isso, estava puto com o presidente, queria alguém progressista, pô, o Itamar foi presidente recentemente, era um nome forte, Itamar Franco, Itamar Franco, Itamar Franco. O nome do Itamar Franco aparece com algum destaque nas pesquisas no período de pré-campanha em 98 e até em 2002, viu? É engraçado, recentemente subiu para o YouTube uma entrevista do Brizola no Roda Viva em 2001. O Brizola em 2001 falava do Itamar Franco como possível candidato. Assim como em 2018, por exemplo, o nome da Marina Silva estava muito forte. Porque era isso, porra, o governo Temer estava uma merda, as pessoas estavam querendo alternativas e pessoas identificadas com o voto progressista estavam com a memória muito fresca da Marina Silva, que ter sido candidata presidencial em 2010 e 2014, né? No final, a Marina não teve uma boa votação, os votos, inclusive, acabaram indo para o Ciro. Mas antes de começar a campanha eleitoral, a figura de maior projeção na consciência imediata do povo era a Marina. Então, seja governos de esquerda, ou lidos como esquerda, ou governos de direita e tal, as pessoas tendem, num momento de insatisfação e que não começou a corrida eleitoral, a buscar nomes que já são conhecidos, né? Nomes que estão frescos na mente, que estão recentes na mente, sabe? Então, muito mais do que isso dizer o quanto o Ciro tem potencial eleitoral ou não, eu acho que a coisa mais importante nesse dado é dizer assim, ó, tem gente desgarrando do lulismo por decepção e não tá migrando majoritariamente para uma expectativa de voto de direita. Vocês entendem isso? Tem gente se desgarrando do lulismo e não está migrando majoritariamente para uma perspectiva de voto de direita. O que só reforça minha percepção que é fácil botar a culpa no povo, né? Mas o povo trabalhador, ele mostra uma resiliência, inclusive, e um senso comum, no sentido dado por Gramsci, viu, que não é pejorativo, um senso comum progressista muito grande, porque dado, inclusive, o grau de estelionato eleitoral que está sendo praticado agora, e os problemas postos pelo governo, é surpreendente e fantástico que a parcela do povo trabalhador que se lê como alguém com voto mais progressista continue nessa tendência de voto e não migre abertamente para uma postura niilista, não vou votar em ninguém nunca mais, foda-se, acabou, ou então para uma candidatura de extrema direita, né? Candidatura de direita tradicional. Então veja, para concluir, eu acho que a gente está num momento muito grave. Tudo que a gente vem falando desde 2023 que ia acontecer, está acontecendo. Se o governo Lula não mudar de rota, o governo vai por buraco. E aí, veja, gente, não importa se você me odeia ou não, se você gosta ou não das minhas críticas, da esquerda radical, não importa. Se toda a esquerda brasileira for defender o governo Lula agora, com essa política econômica, o governo vai afundar, o governo vai pro buraco. A questão central é, se o governo Lula não mudar a rota da política econômica, esse governo vai afundar. Ele já tá com um pescoço aqui d'água, né? Um pescoço aqui d'água. Eu acho que vai mudar a rota da política econômica? Sinceramente, acho que não. Sinceramente, acho que não, sabe? E é uma pena, diga-se de passagem. Mas, sinceramente, acho que não. Mas me parece que o povo trabalhador brasileiro, ou ao menos uma parcela expressiva dele,
segue dando uma sinalização virtuosa, quer dizer, ó, mesmo frente ao desastre que está o governo, eu continuo aqui com a perspectiva de um voto progressista. Então, assim, no final do dia, é muito fácil culpar o povo por tudo e colocar a culpa em manipulação e fake news, e não percebendo que, na verdade, quem tem faltado são as organizações ditas de esquerda, né? Porque quando se coloca em pauta lutas importantes para a classe trabalhadora, como o fim da escala 6x1, a reação tem sido positiva e mesmo a despeito de tudo que está acontecendo, não há uma avalanche reacionária de virada eleitoral. Acho que a gente precisa meditar com atenção sobre isso. E o vídeo de amanhã, inclusive, vai ser a luta pelo fim da escala 6x1. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.